Muita gente acha que a Petrobras só tem espaço para engenheiro mecânico, de petróleo, civil, químico, né? Mas isso é um grande erro, né? Porque existe um profissional que é a cola que une todas as áreas da estratégia à logística. Claro que eu estou falando da engenharia de produção. Se você é dessa área, você tem um superpoder, a versatilidade. Você pode trabalhar no RH, no suprimento de bens, comprando dutos submarinos, no PCP ou numa refinaria, né? Ou até no cerimonial da presidência. Isso sim existe. Claro que você também poderia atuar no marketing, né? Em todas essas estratégias e áreas que a Petrobras possui. Mas a gente hoje vai falar um pouco sobre a mobilidade desse profissional que hoje é tratado como um coringa dentro da Petrobras. Porque você pode atuar tanto na parte logística, na parte de planejamento e inclusive entrar no COI, né, que é o Centro de Operações Integradas, sem contar quando você vai fazer parte de grupos que vão tratar das estratégias de contratação para o pré-sal. Bom, é uma carreira muito interessante e hoje nós vamos falar sobre ela, sobre ganhos e perspectivas de crescimento dentro dessa carreira. Mas isso nós vamos tratar logo após a vinheta. Olá pessoal, tudo bom? Irazê aqui na área. Hoje nós vamos tratar sobre o cargo de engenheiro de produção, que ele acaba se tornando um profissional coringa pela sua versatilidade e formação. Talvez até por isso que vocês sabem, né, que eu sou formado em engenheiro de produção. E na empresa que eu trabalho atualmente, eu tive a oportunidade de passar por alguns setores estratégicos, né? Principalmente da área que a gente chama de diretoria técnica e comercial, que seria a parte de operação e manutenção de gasodutos. Aí logo após eu fui para a engenharia, né, onde a gente atuou com a equipe de projetos, na parte de construção de gasodutos, né, de infraestrutura de gasodutos, onde a gente vai trabalhar com gasodutos em aço, gasodutos em PAD, a parte de comissionamento de redes, interligação de clientes, né, cortes a frios. Para quem é da área técnica, conhece um pouco esses termos que nós estamos trabalhando, tá? E dentro dessa versatilidade do conhecimento da engenharia de produção, eu tive também a honra de atuar na parte comercial. Sim, comercial, onde eu tratava com clientes residenciais, clientes comerciais, clientes industriais, automotivos, ou seja, toda a gama de clientes que as empresas distribuidoras de gás atuam. E nessa missão, claro, eu desenvolvi habilidades, ou me aproveitei, né, das habilidades que a gente desenvolve dentro dessa faculdade, que é a habilidade de lógica, de comunicação, a arte de negociação, que essas características vão fazer parte do universo, né, de você que está se preparando para a Petrobras, tá? Mas vamos falar um pouco sobre engenharia de produção. Não é sobre mim esse vídeo, é sobre engenharia de produção. Continuando o nosso trabalho, a gente vai entender que essa carreira é um ouro, né, dentro da Petrobras. Por quê? Porque ela vai servir em várias áreas, né? E aí a gente vai falar hoje sobre como esse profissional atua, o que, é que ele faz, como é que é a perspectiva de remuneração. E lembrando, hoje eu vou tratar de engenharia de produção, mas é plenamente replicável a qualquer outra carreira de nível superior, principalmente na área de engenharia, tá? Para a gente poder ter noção de como é o ganho expressivo desse profissional. Para quem está animado para fazer como técnico, quando você faz para nível superior, você vê a gama de oportunidades que surgem, né, quando você atua na área de nível superior. Então vamos lá. No concurso de 2021, 2021.1, né, que foi o último de nível superior, elaborado pela Sebrasp, ou pelo Sebrasp, né, que o pessoal geralmente fala isso, nós temos a engenharia de produção. Como vocês podem ver aqui, a gente tinha 72 vagas para ampla, imediatas, né? 9 para PCD, 20 para negros, totalizando 101 vagas. Mas a gente viu, né, que tinha um cadastro de reserva bem interessante, que somado às vagas, né, que já estavam expressas, que são as 101, a gente tinha praticamente 5 vezes o valor, né? Então 505. E detalhe, os 505 todos foram chamados. Então, quem entrou na lista de corte, que lembra para vocês, lembro reiteradamente, vocês precisam estudar para estarem dentro da lista do cadastro de reserva. Então, se surgirem o edital, né, quando o edital sair, você vai olhar para aquele número, qual é o número. Aí sua meta é estar dentro daquele número, independente se vai estar na cabeça ou se vai estar lá na rabada. Não se sinta desonrado. O objetivo é o quê? Você está dentro da lista porque a perspectiva de ser chamado é imensa, tá? Continuando nosso trabalho, vamos só repescar.
nessa parte aqui, né, quando a gente fala de 2021.1, a gente não tinha aí mencionado explicitamente a parte dos indígenas, porque ainda estávamos sobre a égide da Lei 12.990, né, que ela tratava apenas de pretos e pardos para a parte de vagas reservadas. Mas agora, a partir de 2025, né, que é o caso nosso que estamos aqui nos preparando para as carreiras de nível superior que deve abrir em breve, a perspectiva é que ocorra já em 2026, mas se não vier em 2026 não tem problema, porque o nosso objetivo aqui é garantir as bases para nós chegarmos nessa prova e irmos muito bem, né, no desempenho dela e garantirmos a nossa vaguinha dentro dessa empresa maravilhosa que é a Petrobras. Então, em 2025, vão ter 30% das vagas reservadas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, né? Que é justamente válidas para concursos com 2 ou mais vagas e cadastro de reserva, que é o caso da Petrobras, tá? E aí, como vocês sabem, a gente tem uma acessibilidade e compromisso, que é um primado maior que a Petrobras tem, né? Ou seja, se o mínimo legal é 5 e o compromisso da Petrobras seria 20%, né? Que pode ser 5 e 20, claro que ela vai optar pela maior quantidade, tá? E aí, lembrando, vocês vão ser avaliados, né, posteriormente, né, por uma comissão de multiprofissional, onde os candidatos PCD vão ser avaliados por especialistas para identificar, né, as deficiências e avaliar quais são os setores da companhia que eles podem atuar, tá? Então, a gente, na Petrobras, a gente não vai cumprir uma cota mínima, a gente vai sempre optar pela máxima para garantir o máximo de inclusão e diversidade dentro da empresa, tá? Como foi o último concurso? O último concurso nós tínhamos duas áreas, né? Duas provas, que seriam os conhecimentos básicos e os conhecimentos específicos. Prova de conhecimento, prova objetiva de conhecimentos básicos, prova objetiva de conhecimentos específicos. Como vocês sabem, quem vai tocar esse próximo concurso não vai ser mais o Sebrasp, vai ser a Sesgran Rio. Então a gente precisa sempre lembrar de que a prova da Sesgran Rio para nível superior, ela conta de 70 questões, tá? Comumente 70 questões. Isso, claro, eu estou me baseando pelo último edital da Transpetro, que ocorreu em 2023. Inclusive vai vencer esse ano, então há uma boa possibilidade de ter um novo concurso da Transpetro até o final do ano aí, ou 2027. O fato é o seguinte, a Petrobras está em franca expansão e tudo vai depender, claro, da situação política desse país, que vocês lembram que a gente passou um período de atraso que foi de 16 até 21, né, final de 22, né? E esse período foi um atraso total, onde a empresa foi extremamente massacrada, né? Onde houve muito de desinvestimentos, né? Venda de BR distribuidora, venda de TAG, porque há uma visão meio torta, né, do país para determinados grupos políticos. E aí a gente precisa ter muita atenção que o nosso voto ele tem uma certa responsabilidade, principalmente acerca de estatais estratégicas, né, que é o caso da Petrobras. Então, por isso, votem com consciência, que isso é muito relevante, tá? E não é sobre política, é sobre estratégia de país aqui que eu estou falando. Então, a parte nossa aqui dos conhecimentos básicos, a gente precisava tentar na língua portuguesa, que vai ser o quê? Vão ser 10 questões específicas de língua portuguesa, e aí vai contemplar a compreensão e interpretação de textos de gêneros variados, vai ter o reconhecimento dos 33 tipos de gêneros textuais, então muita atenção. Vai falar um pouco sobre o domínio da ortografia, vai falar sobre os mecanismos de coesão textual, vai falar sobre o domínio da estrutura morfossintática do período, e aí vai envolver classe de palavras, relações de coordenação entre orações e entre termos da oração, aí vai falar sobre as relações de subordinação entre orações e termos da oração, ou seja, o português aqui vai estar praticamente na integralidade, você precisa dominar a base dela. Mas o lado bom é que não é tão aprofundado. Se você pegar a prova, é possível você tirar 7 sossegado nas provas da Sesgran Rio, tá? Vai ter a reescrita de frases e parágrafos do texto. Além de tudo, né, vai ter um pouco sobre como é políticas de substituição de palavras e termos, né, para garantir se eles estão compatíveis ou não. Em inglês, a gente teve o quê? Mais 10 questões, né? E aí ele vai tratar praticamente de um inglês técnico, né? Que seria a compreensão de textos escritos em língua inglesa, itens gramaticais relevantes para o entendimento dos sentidos dos textos. Aí entra na parte da produção, que é o conhecimento específico, tá? E o que é que nós vamos ter no conhecimento específico? A gente vai ter engenharia organizacional, cadeia de suprimentos e engenharia econômica, que é o bloco 1, né? Que aí vai envolver toda essa parte de logística, a parte de transporte, matemática financeira, contabilidade gerencial, contabilidade de custos, né, gestão de custos. Então, toda essa parte aí de análise, né, de um empreendimento em si. Depois a gente vai vir para o bloco 2, que seria a parte mais forte de pesquisa operacional, engenharia do trabalho, engenharia de sustentabilidade, né, que faz parte da produção, ou seja, vocês podem atuar na análise de processos decisórios, na previsão de demanda, a logística, lembra que eu falei?
a parte de quantos barcos vão ser necessários para fazer um offload, né, de um navio, de um FPSO, né, enfim, de uma plataforma, vai ver a melhor forma de estruturar ou desenhar o layout de uma planta, né, de uma refinaria nova ou alguns outros investimentos. Além disso, tratar da engenharia de métodos para tentar viabilizar facilidades no trabalho dos operadores numa plataforma. No bloco 3, nós vamos falar sobre a engenharia de operações e processos de produção, engenharia da qualidade e engenharia do produto, onde a gente vai entrar um pouco na parte de probabilidade estatística. Lembra, eu vou ter que fazer todo um estudo para avaliar a viabilidade de um determinado projeto ou não, entendeu? Se aquela forma de atuar de uma planta industrial vai ser mais eficiente ou não, né? Tanto que a gente fala aqui na parte de projeto e organização do trabalho, né, no item 1.6, que é justamente otimizando toda a estratégia, primando pelo quê? Pela máxima eficiência com o mínimo de recursos. Então, a nosso objetivo aqui é basicamente fomentar com que a empresa garanta uma alta lucratividade com o mínimo de investimento, tá? Potencializando, claro, a expansão dela. Então aí você fez a prova, passou e vai chegar o seu telegrama, tá? Aí quando você chegar lá, você vai lembrar, pô, na prova me dizia que o valor que eu iria receber seria R$ 6.937,43, isso, claro, valores de 2021, e a minha remuneração mínima é R$ 11.716,82. Qual é o milagre da multiplicação aqui? O que é que aconteceu, né? A Petrobras ela tem uma política que se chama remuneração mínima por nível e regime. Então o que acontece? Eu tenho um salário do edital, que é o valor publicado, sem adicionais. E aí eu tenho algumas condicionantes, né? Por exemplo, condições de exposição a riscos, a parte de geografia, né? Onde eu vou ficar alocado e o regime que eu vou me submeter quando eu estiver lá no quadro efetivo da empresa. E esses fatores são o que multiplicam o nosso salário. E aí eu tenho uma realidade outra, né? Atualmente a gente está no acordo coletivo 2025-2027, e aí nós vamos tratar já já desses valores novos, né? Porque a gente vai ter que tratar de números exatos, né? Que eu não quero aqui vender sonhos para vocês, não. A gente precisa entender que vai ter um valor que a gente vai receber mensalmente. E vão ter outros valores que vão entrar na nossa conta de forma excepcional ou especial, né? Que seria uma PDR, um PRD, né? Um abono pecuniário. Mas a gente tem que contar com o que é que vai cair mensalmente. O resto é plus, tá? Porque o pessoal sempre bota um valor inflado para garantir o quê? Uma visão que você acha que vai chegar lá e já vai chegar com 20 mil, com 30 mil, com 70 mil, né? Que é o que o pessoal vende por aí. Não. Eu prefiro falar o que é a verdade, o que você deve se preparar para o que vai receber minimamente, tá? Que é o nosso objetivo daqui. Então vamos lá. O que é que você vai ver no edital? Um salário em média de 11 a 12 mil reais, conforme a gente viu no edital de 2021.1. Só que há um ouro do ACT, né? E esse ouro pode levar essa realidade a mais de 17 mil reais, dependendo do regime de trabalho. Então, o salário base do edital, ele não reflete o poder de compra real, né? A estrutura remuneratória da Petrobras, ela é composta por variáveis que o concurso não detalha, né? Ele só vai fazer a chamada principal, ou seja, eu vou te pagar um valor, mas eu garanto minimamente isso aqui. Aí bota até alguns benefícios lá no edital, né, como previdência complementar, alguma coisa do tipo. Mas claro, para você que está aqui comigo, você sabe que existe um acordo coletivo já vigente e que precisa estudar ele para quando chegar lá você já ter noção dos benefícios que você vai ter direito, né, que é justamente o propósito da gente aqui, aclarar um pouco alguns benefícios chaves para você entender que você não vai receber somente uma remuneração básica. Você vai ter um conjunto de benefícios que vai facilitar a sua vida e o problema financeiro ele vai ser no mínimo mitigado, tá? Então a gente vai fazer uma introdução agora a RMNR. Como é que funciona? Eu tenho meu salário básico e eu tenho um complemento de RMNR, né? Que ela vai ser uma diferença entre o meu salário base e essa tabela, que seria o complemento. E o que é que vai acontecer? Eu vou ter o piso da categoria, que vai entre 14 e 16 mil, né? Que seriam os valores de entrada sem função, né? Que vão variar o quê? Conforme o polo Rio, por exemplo, e o polo nacional, que seria a diferença do local. Lembrando, como o Brasil é um país continental, a Petrobras ela tenta fazer uma compensação financeira dependendo do local. Porque uma coisa, por exemplo, eu estar na minha belíssima Natal, trabalhando lá em Natal, e outra eu trabalhar lá no São Francisco do Conde, lá no interior. Não é que a cidade seja ruim em relação a outra, não. São a questão das facilidades, né, logísticas.
Por isso que, inclusive, eu já falei do adicional da gratificação de campos terrestres, que é justamente para compensar as dificuldades logísticas que o meu funcionário da Petrobras ele vai ter numa determinada localidade. Então, a gente precisa sempre atentar para essa visão da Petrobras, né? Cuidar bem do funcionário, garantir que ele possa desenvolver suas atividades da melhor forma possível. E para isso, eu vou garantir uma boa remuneração, de modo para que ele não tenha nenhum obstáculo, né, para viabilizar a plena execução do seu trabalho. Então, diferente do nível técnico, né, é importante a gente destacar, a tabela de nível superior ela é robusta desde o grau júnior, né? Se houver trabalho em regime de turno ou embarque, né, os adicionais incidem sobre este valor total. Então, que valor total seria esse? Na entrada, quando vocês já estiverem lá no curso de formação, vocês vão praticamente entrar aqui na tabela do administrativo, que é, olha só que legal, vocês, ao serem chamados para iniciar o treinamento, né, assinarem um contrato de trabalho com a Petrobras, vocês já são efetivamente funcionários e vão ganhar uma verba, né, já vão ganhar seu salário integral com todos os benefícios inerentes a partir do dia 1 de contratação, ou seja, desde o dia da ambientação, que dura em média uma semana. Aí depois dessa semana, você vai para o treinamento efetivo, que aí dependendo da área vai durar 9 meses, 12 meses, 18 meses, aí vai variar muito da área de formação que você é. Mas o seu salário de entrada durante o curso de formação vai ser basicamente R$ 15.200,52. Isso para quem vai atuar no regime administrativo, que vai ser aquele regime que você vai estudar manhã e tarde, e desenvolver vários conhecimentos, né, ou repisar alguns conhecimentos que você já teve na faculdade, mas que a Petrobras precisa fazer um alinhamento para que você tenha noção de como aquele conhecimento vai ser aplicado às suas plantas industriais, tá? Então é por isso que esse curso de formação profissional, né, júnior, ele é muito relevante para você que vai começar a atuar na área profissional da Petrobras, que é uma área totalmente diferente, né? Eu lembro muito bem quando eu trabalhava na indústria, né, indústria de produtos brancos, da linha branca, né? E aí, quando eu mudei para a empresa que eu trabalho atualmente, foi um baque, né? Porque, tipo assim, existia um regime industrial totalmente diferenciado, com linha de produção e tudo. E quando eu entrei nessa empresa, já foi totalmente novidade para mim. Porque eu ia trabalhar com gasoduto, com gás, que era algo que eu não tinha nem noção do que era, né? Tanto que eu pensava até que era a Petrobras, que a Petrobras, na época, era sócia dela, né? Pensava até que era uma subsidiária, mas era só sócia minoritária da empresa na ocasião. Voltando para cá, nós temos o nível superior, né, que aqui vai trabalhar no turno de 12 horas, e aí depois de um ano, por exemplo, do curso de formação, você vai ser alocado, você vai escolher o local que você vai querer trabalhar, aí você escolheu, por exemplo, uma refinaria. E lá nessa refinaria, o profissional de nível superior, no caso aqui engenheiro de produção, que é o que nós estamos tratando, ele iria ficar no regime de turno sem confinamento, ou seja, trabalhar em regime de 12 horas seguidas, né, com 12 de folga, trabalhando 4 por 6. Então seria um regime desse nível. Olha só como o salário melhora. Vai para 22.573,86. Muito bom, né, para trabalhar nesse regime. Agora nós temos o outro cargo de nível superior. Por exemplo, existe uma demanda, por exemplo, de engenheiros de produção para trabalharem numa plataforma, por exemplo, tem uma demanda lá específica para engenheiro de produção, aí o engenheiro de produção vai trabalhar num regime de 12 horas com adicional de confinamento. Então, naquele regime que eu já falei para vocês, 14 por 21, e vai ganhar R$ 25.976,97. Então, reparem, o turno de 12 horas sem adicional de confinamento e o turno com adicional de confinamento, ele vai variar muito pouco. Lembrando que quem trabalha com o confinamento, no caso de uma plataforma, por exemplo, teria o direito ao auxílio de deslocamento que vai variar conforme o local. Então, se você mora numa cidade diferente da de embarque, você vai receber um adicional que vai variar o valor dependendo da localidade e da área de embarque. Mas aí seria um outro plus, né, para além da RMNR que aqui está expressa. Então vamos lá, por que que o engenheiro de produção é um profissional coringa, né? Ele seria o quê? A cola estratégica da companhia. Então ele pode atuar na parte do RH estratégico, ele pode trabalhar na parte de suprimento de bens, na parte do PCP de uma refinaria, por exemplo, bem como na logística, né? Que seria o centro de operações integradas. Então, diferente de outras engenharias que são focadas em silos, né? Que seriam os postos, máquinas, o engenheiro de produção ele detém o superpoder da versatilidade. Ele é o elo que conecta a estratégia corporativa à operação logística, né? Então você precisa entender que o engenheiro de produção ele não vai estar limitado ao chão de fábrica cronometrando tempos, né? Ele na Petrobras ele pode ser um gestor de processos de alta complexidade.
E aí vamos ver onde é que a engenharia de produção acontece. Por exemplo, na parte de suprimentos, que aí a gente usaria que tipo de conhecimento da engenharia de produção? A parte de engenharia econômica, onde faria o quê? A definição de estratégia para compra de bilhões em equipamentos, como dutos, plataformas, né, submarinos, enfim, as baleiras, né, que vão ser agregadas lá nas plataformas, né? Então ele vai fazer também uma análise de mercado, vai variar o VPL, vai fazer uma negociação de contratos complexos, né? Além disso, no PCP, ele vai buscar o que? A maximização de lucro, com o planejamento e controle, né, da produção em refinarias. Ele vai fazer uma decisão sobre o mix de refino, o que é que vai vir, se vai ser um diesel, se vai ser mais gasolina, né? Enfim, se vai vir mais querosene, dependendo da planta e da necessidade do mercado, né? Tudo isso que baseado na margem do dia. Além disso, ele pode trabalhar na parte logística, né, que são os centros de operações integradas, né, que aí ele buscaria o quê? Uma parte de uma otimização em tempo real, por exemplo, uma coordenação desse COI, né, vai fazer uma roteirização de barcos e suprimentos para mais de 50 plataformas que a Petrobras possui. Enfim, a logística seria o coração pulsante da parte do óleo e gás da empresa. E, claro, ele poderia também atuar na gestão de RH, né, com a parte do design organizacional, fazendo um dimensionamento de efetivo, métricas de desempenho, né, e planos de cargos. Tudo isso que é orquestrado junto com a área demandante. Né? Então, lembrando para vocês que, em média, numa plataforma, existem trabalhando efetivamente de 150 a 300 pessoas. Né? Então, é um efetivo muito bom. Então, ele pode fazer uma análise para redimensionar, pode ampliar, precisa diminuir, enfim, ele vai fazer essa análise todinha, dando apoio ao RH. Mas claro que também existem outras áreas, por exemplo, ele pode atuar também na parte de apoio ao marketing. Enfim, é um profissional totalmente versátil, né, que é muito interessante. Aí há quem diga que o profissional de produção ele vai ficar eminentemente embarcado. Não necessariamente, né? Ele predominantemente ele vai ficar no administrativo. Mas claro que ocorrem, né, a parte de embarques, né, dependendo da necessidade. Mas a regra em regra, né, seria a parte do escritório ou bases internas, né, que seriam as refinarias, os prédios administrativos, enfim. Mas é possível, plenamente possível, tá, trabalhar também no regime de embarque. Inclusive, eu conheço alguns engenheiros de petróleo que atuam no regime de embarque. O regime administrativo, muito importante, ele vai ficar de segunda a sexta no prédio, né, ou na refinaria, vai ter uma liberdade moderna, né, ou seja, ele vai ter uma janela de tempo para chegar na empresa, vai ser de 9 a 15, que seria o tal horário flexível, né, que a gente chama, onde você vai fazer uma gestão própria da sua jornada. Então você tem um horário núcleo, né, quando você trabalha no regime administrativo. Esse horário núcleo ele vai de 9 às 15 da tarde, né? 9 da manhã às 15 da tarde. E aí você tem uma flexibilidade nas pontas, tanto na entrada quanto na saída, né? E aí existem novas regras para o banco de horas, né? A partir de 2026, né? Onde eles regram um pouco essa dinâmica. Então vamos lá. O horário núcleo, como eu falei para vocês, de 9 às 15, né? Então você não pode chegar depois do início nem sair antes do fim. Você tem que cumprir a sua jornada lá de 8 horas, né? Então essa jornada de flexibilidade, de entrada e saída, ela vai existir nas bases, né, de 7 às 19, né? Porque é uma vantagem para quem precisa levar o filho à escola, resolver algum problema, algum exame. Então tem essa flexibilidade na entrada e na saída. Mas dentro dessa janela de 7 a 19, você tem que garantir a manutenção de suas 8 horas trabalhadas, né? Se diminuir ou fizer a maior, você pode gerar um banco de horas que poderá ser compensado, né, conforme nós vamos ver mais adiante. Aí a compensação compensação em banco de horas, né, que é um tópico que a gente vai trabalhar aqui agora. Bom, se num dia de trabalho você fizer mais de 8 horas ou menos, essa diferença ela vai para o banco de horas, né, ou margem de balanço, né? E aí no novo acordo há um limitador, né? Então o novo ACT ele vai estabelecer que você pode acumular um saldo de até 112 horas para compensação, né? O horário de almoço em algumas unidades é 1 hora, em outras pode chegar até 2 horas, compensando, claro, ao final do dia. Aí nós temos aí o que ocorre, né? Existe o mesinho da PLR, né? Que aí seria, por exemplo, o mês de maio, né? Geralmente, comumente eles pagam em maio. Então, qual é a regra da PLR? Ela pode ser plena, né? Sem teto de 2 salários, que é o que ocorre comumente na iniciativa privada. Na indústria, geralmente é um salário mínimo parcelado em duas partes, onde você recebe 40% no primeiro semestre, 60% no segundo, ou vice-versa, depende muito da dinâmica. Já na Petrobras, né, ela realiza efetiva
pagamentos, né, que garante no mínimo 3 remunerações e tem os tetos mínimos e máximos. Né? Então, por exemplo, o mínimo do ano passado, inicialmente era 52, parece que baixou para 48 mil. Então, 3 vezes a sua remuneração ou 48 mil a base e teria um máximo aí para lhe pagar. Então, para quem é engenheiro, claro, considerando que existe 25 mil reais a receber, né, de RMNR, teria um horizonte aí de 75 mil, né, se a gente pensasse em 3 remunerações, né. Então, os bônus comuns, eles estão ali para quem é de nível superior, entre 40 e 60 mil. Então, se a gente une no mês da PLR o contra-cheque, a gente vai ter o super mês financeiro do engenheiro, né, ou do profissional de nível superior, tá? Que aí teríamos um valor acima dos 65 mil no mês específico. Então, por isso que eu falo para vocês, a gente precisa sempre se basear o que? Na média mensal que eu vou receber. Então, se eu já tenho uma noção que eu vou receber 25 mil bruto, aí vai ter as minhas compensações e tal, vai chegar ali a 21, 22. Então, a gente precisa ter sempre noção que eu vou receber aquilo por mês, para não exagerar na dose. Não vai chegar na Petrobras achando que você vai receber 36 mil, 70 mil. Não, não vai receber. Tá? Mensalmente, você vai ter um valor de RMNR a receber pela empresa, tá? E claro, o nível superior, a base de cálculo variável é consideravelmente maior, porque tudo é baseado na RMNR. Então, tudo isso garante uma boa remuneração, principalmente as variáveis, né? Quando a gente fala de PLR e de PRD, tá? Então, se a gente pensar numa projeção total de cash anual, que é uma coisa que é importante quando vocês entrarem na Petrobras, quando vocês estiverem lá, você nunca vai olhar, o mês a mês é o parâmetro, mas você olha para o ano, né? Por isso que muitas pessoas falam que a gente vai receber 19 remunerações no ano, que aí a gente vai unir tudo, né? Eles botam tudo na conta, os 3 salários médios, as férias, que na Petrobras aqui eu botei um texto, mas acaba que a Petrobras paga um salário integral, a gente considera uma PLR de 50 mil, aí tem outros benefícios anuais de 30 mil, mais ou menos, que aí a gente pode incluir um PRD, um abono pecuniário, né, que é aquele bônus que a Petrobras ela dá, né, que é isento de impostos de até 1,6 remuneração, né, que é no fechamento do acordo coletivo. Aí algumas pessoas botam, inclusive, o FGTS na conta, né, que para quem é servidor não teria essa vantagem. Então, quando a gente pensa no cash anual, a gente vai estar ali no topo da pirâmide financeira do país, né, naquele 1% que, em tese, é muito rico, né, mas que mantém, na verdade, a classe dominante no apoio, né, da parte do que a gente precisa retribuir, né, na parte dos impostos aí, né, FGTS, INSS, enfim. E aí a gente tem a mina de ouro, que seria a parte da alimentação, né, que estão previstos lá nas cláusulas 28 e 29 do acordo, que aí eu tenho um vale-refeição de 2.083 e 85, eu tenho um vale-alimentação ou mercado, né, que seria os 400 mensais, né, e aí eu tenho um vale-ceia, que é 1.006,91, né, que é pago em dezembro, né, que é o 13º ticket, né, que aí a gente teria essa condição, tá? Então, para quem não tem restaurante, ganha 2.083, para quem não tem soma com os 400, fica em líquido, né? Um ganho líquido isento de imposto de R$ 2.483,85, tá? Para quem está no regime de embarque, lembra, ele não vai receber o vale-refeição, mas vai receber o alimentação com um complemento de R$ 276,60. Então vai ter mais R$ 676,60 de alimentação, tá? Agora, uma coisa interessante na Petrobras, que é diferente de muitas empresas aí do mercado, é que ela tem uma visão muito particular do profissional. Então, ela vai tentar lhe entender na integralidade, identificar a sua perspectiva de carreira dentro dela. Então, existem pessoas que têm um perfil gerencial, outras pessoas que ficam muito felizes em poder apoiar outros profissionais júniores, né, que precisam adquirir determinados conhecimentos ou que necessitam de certas habilidades ou conhecimentos para performar bem. Né? Então a Petrobras ela cria 2 linhas, né, para todos os profissionais. Então você entra nela como engenheiro júnior, aí depois você vira pleno na sua carreira e sênior. E essa escalada aqui é possível ocorrer no intervalo aí de menos de 20 anos, você chegar a um profissional sênior, né? É possível chegar lá. Lembrando que, além do salário da RMNR, né? Possíveis horas extras, entre outros ganhos, a gente vai ter daqui a pouco uma discussão sobre o ATS, né? Que é uma grana extra que vocês, tão logo que nós, né? Tão logo cheguemos lá, a gente vai ter direito. E aí a gente vai escalar a nossa carreira por meio de níveis que a gente pode receber no ano, né? A gente pode receber nada ou até 3 níveis dentro do PCAC, né? Que é o plano de cargos da Petrobras, tá?
E aí ela cria essa carreira que a gente chama, né, na engenharia de produção e na administração, de carreira em Y, onde o profissional sênior ele tem duas direções a seguir, né? Ele pode seguir um cargo de gestão de liderança, ele pode ser um coordenador, um gerente setorial, um gerente geral, um diretor, tá? Ou a gente pode também ter a carreira de especialista técnico, né? Que seria o quê? Um consultor 1, um consultor 2 e um especialista técnico. Então, a carreira ela tem um caminho a trilhar, porque a Petrobras ela vai permitir que você cresça financeiramente sem ser forçado a virar chefe, né? Consultores eles vão ganhar gratificações equivalentes a gerentes. Porque na Petrobras, né, o objetivo dela é desenhar o plano de carreiras do funcionário para reter o talento técnico, não apenas aquele cara que é político, que é bem apessoado, que se relaciona bem. Não, o cara pode ter a sua visão de crescimento profissional e a empresa vai dar todas as coordenadas, todas as possibilidades para que você possa se desenvolver e performar bem na sua função. Aí nós temos alguns multiplicadores, né, que são as funções gratificadas, né? Então, a aceleração de remuneração através de responsabilidade adicional. Então, por exemplo, eu tenho um nível inicial, que seria supervisão e coordenação. Aí eu teria alguns valores de 3 a 5 mil reais na RMNR, ou seja, seriam aditivados à RMNR. No caso de nível sênior, né, que aí a pessoa estaria apta, vamos dizer assim, a assumir gerências e consultorias, né, que seria um ganho adicional aí de mais de 10 mil reais aí na sua remuneração. Aí tem um efeito cascata, né? Por quê? Porque o valor da função ele vai entrar na base de cálculo de PLR, vai aumentar a contribuição para a Petros, né, que é a parte da aposentadoria, né? E claro, né, devido à natureza estratégica, o engenheiro de produção, por exemplo, ele vai acessar essas funções mais rápidas que a média atuando em CAPEX e contratos, né, que são justamente a base do existir da empresa, né, que são contratos de riscos, contratos de pessoal, contrato de demanda, sob demanda, né? Então tudo isso o profissional da engenharia de produção ele estaria apto a atuar, né, de forma mais estratégica na parte da Petrobras, tá? Então as funções gratificadas, eles são o quê? Um acelerador de carreira e patrimônio, né? Não apenas um bônus momentâneo, porque a responsabilidade, claro, vai ser compensada por adicionais aí que vão ter um efeito sobre toda a remuneração anual do funcionário, tá? E aí nós temos os juros compostos, né? Que são o ATS, que seria também chamado de anuente. E vai tratar-se, né, de quê? De um aumento automático e garantido de tempo de serviço. Então, por exemplo, quando você pega um trabalho padrão, você vai receber o quê? Seu salário básico, mais o reajuste anual, né, que seria a reposição inflacionária. Isso ocorre em muitas empresas, principalmente em muitas das distribuidoras de gás, tá? Mas no caso da Petrobras é diferente. A valorização ela ocorre ano a ano, né? Então o anuênio ele vai integrar a base de cálculos de horas extras, férias, 13º e RMNR. E todo o reflexo oriundo disso, no caso da Petros, né? Enfim, de aposentadoria de uma forma geral. Então em 10 anos a gente vai ver que a gente não vai ter somente esses 10% mínimo, a gente vai ver agora como seria essa tal fidelidade premiada que seria o ATS, né? Porque o seu eu do futuro já começa o ano com um aumento garantido. Então, quando nós entrarmos na Petrobras, um ano depois a gente já vai ter 1% de ganho real em cima do nosso salário básico, né? Então, a empresa, ela de fato vai valorizar todos os profissionais que fazem parte desse grande sistema Petrobras, né? Que é essa empresa muito massa. Para exemplificar para vocês, eu trouxe do anexo 3, né, do acordo coletivo atual, como é pago o adicional por tempo de serviço à medida que você está lá. Então, por exemplo, se você está um ano, completou um ano, 1% de ganho real, né, no seu Olerite. 2 anos, 2, 3%. Aí, a partir do quarto é que você começa a receber mais adicionais. Então, com 4 anos, você vai ter 4,6, com 5, 6,2. Quando você tiver 10, 13,3, né? Então, você que está há 20 anos na sua empresa atualmente, se você estivesse na Petrobras, você estaria com 28,2% de ganho real, né? Por meio do ATS, tá? E claro, se você tem 30% ou mais, você vai ter 45% de ganho real no seu salário. Então, qual é a base de cálculo do ATS, né? Então, o ATS ele é calculado exclusivamente sobre o salário básico, né? Aquele valor fixo da sua letra e nível. Como, por exemplo, o 437A, que são para técnicos, mas o nosso caso aqui de nível superior seria o 806A, tá? E ele não vai incidir sobre a RMNR. Então, qual é a fórmula? Seria o salário básico multiplicado pelo percentual de anuênios acumulados, que seria o valor de ATS. Então, eu vou pegar desse valor aqui, vou ver qual é o meu valor de salário, onde eu estou enquadrado dentro
do nível, né, da minha carreira, e aí eu vou multiplicar o ano vezes o percentual que está discriminado aqui. Então, a relação com a RMNR, né, que aí a gente teria que ter atenção, né? Embora o ATS, né, ele incida sobre o salário básico, ele é considerado uma vantagem pessoal, né? Então, no sistema da Petrobras, o ATS, por exemplo, ele é um dos itens que compõe o cálculo para verificar se você atingiu o piso da RMNR. Então, funciona assim. Por exemplo, eu pego um profissional que trabalha no regime, por exemplo, de turno de 12 horas. Então, quando a gente olha, né, para a visão, vamos lá, funciona assim. A empresa olha o valor da RMNR do seu regime, por exemplo, 22.573,86 para o turno de 12 horas, para quem é de nível superior, tá? Então a gente vai fazer o quê? Somar o salário básico, mais a periculosidade, mais o ATS, mais outros adicionais. Se essa soma for menor que o valor da RMNR, a Petrobras ela vai pagar essa diferença como complemento da RMNR. Se o ATS crescer muito ao longo dos anos, o efeito bola de neve, né? O seu complemento de RMNR vai diminuir porque a remuneração fixa está o quê? Subindo. Então esse complemento é só para garantir que você vai estar dentro desse range aí, né, que ela estabeleceu. Ou seja, você não vai receber menos que isso aí. Então o que vai variar se você receber mais ATS, né, vai ser basicamente o quê? Vai diminuir só o complemento, tá? Mas isso é muito importante porque você vai viabilizar, fazer com que você veja que a sua remuneração fixa ela está subindo e a variável diminuindo. Continuando o nosso trabalho, a gente precisa entender um programa que é super fantástico, tá? É uma das coisas que mais me motiva, né, também a entrar na Petrobras, né, nesse universo Petrobras, que seria o quê? O programa Mobiliza, né, que seria o quê? Ele trataria da liberdade geográfica e funcional, né, que seria o que a gente chama do LinkedIn interno da Petrobras. Como é que funciona? De tempos em tempos, a Petrobras ela realiza uma vacância ou necessidade de determinadas áreas e locais no país todo. E aí é aberto, né, para funcionários, claro, experientes que já estão na empresa, para verificar o interesse deles em determinados locais, né, para que eles possam fazer essa mobilidade, ou seja, mudar de área, mudar de setor. Né? Muita gente tem isso. Por exemplo, o engenheiro de produção que está trabalhando, atuando no RH, por exemplo. Aí ele já está cansado daquela rotina, ele quer entrar na parte do processo. Aí surgiu uma vaga para engenheiro de produção numa refinaria lá, por exemplo, em Paulínia, né? Ele está lá na Reduc, no RH, e quer ir lá para Paulínia, para a parte de processo. Então ele se cadastra lá e aí vai fazer uma análise, uma entrevista, né, com o responsável pela área, e aí vai verificar se deu match. Se deu match, bacana, ele vai e muda de área. Por exemplo, eu tenho uma colega que ela fez o quê? Ela é de onde eu moro aqui, né, no Nordeste, e ela passou na Petrobras e teve que passar um tempo lá na refinaria Landulfo Alves, né, que foi, né, de forma, enfim, privatizada, um governo aí que, enfim. E aí, privatizada foi e ela teve que ser deslocada para outros lugares. Aí surgiram algumas ofertas para ela e essa pessoa foi lá para o Rio de Janeiro, ficou na Reduc. E aí, passados alguns tempos lá dentro, aprendendo, participando do processo, se dedicando, né, como todos os profissionais Petrobras, eles têm essa característica, né, de ver, de se motivar, de querer ver a empresa grande, melhorar os processos, otimizar seu trabalho. Ela mostrando a que veio, né, na empresa, ela acabou recebendo um convite para assumir um posto dentro de uma refinaria no local onde ela mora. E claro que foi maravilhoso, né, que ela pôde voltar para o local de origem dela, depois de um tempo, claro. Não é tipo assim, firmei o meu curso de formação, eu quero voltar para a minha base. Não é tão simples assim. Depende muito do momento, da necessidade das unidades, né? Então tem toda essa dinâmica que a Petrobras tenta organizar. Então, qual é a vantagem? Né? Ela vai permitir a transição do chão de fábrica para o escritório ou o retorno à cidade de origem. Por exemplo, se você trabalha no regime de embarque e quer voltar para o administrativo, você já sinaliza para o seu gerente, ele vai verificar se tem alguma vaga disponível para tentar readequar você, né? Que o objetivo da empresa é que você performe bem no local em que você está, né? Que, afinal de contas, o seu desenvolvimento é o desenvolvimento dela também. E, claro, há uma vantagem. Qual é a vantagem? É uma estabilidade remuneratória mantida durante a transição. Você é dono da sua carreira. Como existe um desenho, né, profissional de sua carreira bem definido, então você não vai ter uma perda financeira porque a RMNR ela é padrão, né? Então aí garante que você não tenha prejuízos, né, em mudanças de local de trabalho e principalmente de área, né, de definição de área. E além disso, cara,
tem uma coisa muito interessante que é a Universidade Petrobras, né, que seria a pós-graduação remunerada. A Petrobras tem sua própria universidade, né, onde tem os cursos de formação, especialização, tem até mestrados, né, profissionais, enfim, em company. E aí, durante esse curso, você vai receber seu salário integral, mais os benefícios, né, apenas para estudar nos primeiros meses, né? Então, é muito importante você ter essa visão de que a empresa ela vai pagar para que você possa manter se estudando, né? Além disso, é possível fazer um financiamento integral e afastamento remunerado para mestrado e doutorado, tanto no Brasil quanto no exterior, né? E aí eu pergunto, né? Onde mais você é pago para se tornar um mestre, né? Então a empresa ela tem essa perspectiva de garantir o máximo de formação, né, qualificada para o seu quadro funcional. Então qual é o perfil do candidato, né, aprovado que a empresa está buscando ou irá buscar no próximo processo seletivo? Ele precisa ter uma visão sistêmica, né? Ou seja, uma capacidade de olhar a cadeia de valor completa da empresa, não apenas o processo isolado. Ou seja, aquele profissional que quer ser um especialista somente num ponto, ele é um profissional que tende a ficar obsoleto, porque a empresa ela vai buscar lhe desenvolver no todo. Você precisa conhecer as etapas do processo e, claro, até se especializar numa, mas você não pode ficar ali às outras funções. Além disso, quando eu falo em engenharia de produção, eu estou buscando um profissional que vai conectar os pontos, né? Ele vai deter a habilidade de transitar entre a linguagem técnica, o chão de fábrica, e a econômica, a diretoria. Então ele vai ter essa interface, como eu falei para vocês. Eu que sou da área técnica, eu tive a oportunidade de transitar na parte de projetos, na parte de operação e manutenção, na parte de infraestrutura, de construção, tive a parte comercial, porque justamente esse profissional é um profissional que é multi-skills, né? Que a gente chama na administração, ou seja, ele tem múltiplas habilidades, né? Então é importante demais esse profissional deter esses conhecimentos, né? E além disso, existem as soft skills que estão sendo buscadas, que são profissionais que buscam, né, se desenvolver na parte de liderança, na parte de negociação e adaptabilidade, né, para a gestão de projetos na companhia, tá? Se você gosta de otimizar recursos e resolver problemas complexos, a Petrobras, claro, é o seu ecossistema natural. E aí é só para lembrar para vocês que algumas verbas por fora, né, que seriam bônus anuais que a gente recebe, que são os valores que não entram na RMNR. Por exemplo, PLR, né, participação nos lucros, que é variável vinculada ao lucro. Os abonos indenizatórios, que são prêmios de assinatura de acordo, que é um multiplicador de 1,6 salários. Tem o PRD, que é o programa de desempenho, que é atrelado a metas, né, que tem um teto de uma remuneração e meia para os trabalhadores, né, mínima, né, que aí, dependendo se você é gerente, você pode chegar até 7,5. Tem as extras, né, que são horas extras 100% e auxílios educacionais, creche e escola. Então, em breve, gente, nós vamos estar juntos na maior empresa de energia do país, né? Bota na mente, você vai estar na próxima lista de aprovados da empresa no cadastro de reserva. E aí, 2026 e 2027, até 2027, a nossa meta é estar dentro da empresa, né? E pode até chegar a 28 se prorrogar o edital, que é o que nós esperamos. Então, gente, isso não é apenas só sobre salário, né? É sobre segurança, qualidade de vida e reconhecimento onde o calo aperta. O mapa vai estar na sua mão, ou seja, você já tem noção do que deve cair, então sempre se baseie pelo edital passado, né? Porque estudar agora, gente, é garantia o quê? De garantir a vaga no futuro. Então, para você que ficou até aqui, não se esqueça de deixar o like, tá? Comenta aí, compartilha. Se vocês perceberem, a nossa equipe tem buscado responder a todas as perguntas de vocês, né, buscando informações nas fontes, né, tanto formais, que são os documentos oficiais já emitidos, conversando com profissionais que atuam dentro da empresa, tudo isso para garantir a você o máximo de informação para lhe motivar, para que você possa garantir à sua família e a você um pleno desenvolvimento e toda uma atenção de uma empresa séria que tem um olhar profundo sobre o funcionário. Então, para você que ficou comigo aqui, eu agradeço demais e desejo a você bons estudos e não esqueça, dá o like, mantenha-se comunicado com a gente e qualquer dúvida, mete um comentário aí que a nossa equipe vai estar à disposição para responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.